acontecendo, tem gente preocupada. Vixe. Bitcoin caiu pra caramba esse ano, tem gente preocupada. Mas nós trouxemos quem? Um especialista, um dos mais antigos do mercado, pra falar: é oportunidade, não é oportunidade? Quais são os cuidados que você tem que tomar? Porque tem muita questão emocional, sabe, Carol? Eu Tem tava muito. conversando aqui com o nosso convidado e tem que tomar muito cuidado com a questão do mindset. Porque Exatamente. se você não tiver uma consciência legal pra investir, você vai fazer Mentalidade cagada pronta, né? nesse mercado e esse mercado não aceita muito erro. Então nós estamos aqui com o Rodrigo Miranda, ele que é da Universidade do Bitcoin. Prazer em te conhecer, Rodrigo. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer, obrigado aí pelo convite. Prazer a galera que acompanha aqui, os irmãos Dias. Tá preparado, Rodrigo? Tô preparado. Com um friozinho na barriga, né? Mas vamos lá, a sempre gente O tem um avisa Rodrigo, friozinho na esse aqui. frio barriga, que mas ele tá, ele estamos já tá preparados. acostumado. Porque quem sabe de cripto já tem esse friozinho um Sim, pouco já na tem, barriga, né, verdade. É o Rodrigo? mercado alto. E não tem alta descanso, porque é 7 dias por semana, é Exatamente. E é 24 por 24 7. horas. É É 24 alta por 7. volatilidade, né? Muita O investidor de volatilidade. bolsa, ele tem um descanso, né? Sábado, Tem um domingo, ele tá descanso. tranquilo. Ufa, agora eu vou Verdade. botar o pé pra cima. Agora não, de Cripto não. criptomoeda não tem jeito. Inclusive, esse final de semana teve uma alta, né? O mercado aí virou aí de ontem para hoje, teve um repiquezinho, né? E nós vamos falar o que Teve- aconteceu, afinal. Vamos Mas vamos começar com o falar pé antes na quem é porta. o Rodrigo, só pra você saber. Fala pra quase 90 mil pessoas no Instagram. Quer dizer, graças a Deus a gente tá vendo que as pessoas se interessam. Quase 290 mil inscritos no YouTube, que é muito bacana, tem vários E vamos vídeos. deixar o contato aqui Mais de embaixo. 12 mil alunos. Quer dizer, entende do que tá falando. Mas vamos direto ao assunto. Qual é o assunto que você queria Não, o falar? Rodrigo já se antecipou falando de algo muito importante. Que nesse final de semana a gente teve uma alta, né? Uhum. Nessa última semana nós tivemos Isso, uma alta. esse final O de que tá semana, né? acontecendo, Na verdade, Rodrigo? foi um repique, né, do mercado. O mercado cripto tem andado muito junto do SP500 e tem um motivo para isso. Nos últimos 2 anos, muitos investidores institucionais entraram para o mercado. E a gente estava falando, inclusive, no intervalo, né, que um grande investidor, quando ele monta uma carteira, ele diversifica. Ele não investe tudo em cripto, né, ou tudo num determinado mercado, ele diversifica. E até um tempo atrás, o mercado tradicional tinha muito preconceito com o mercado de criptomoedas, né? E agora você vê grandes fundos, seguradoras, né? Até algumas cidades aceitando o Bitcoin como forma de pagamento, né? E aí o que acontece? Isso mudou um pouco o panorama do mercado, porque o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas, né, americana, o maior índice do mundo, toda vez que ele está em correção, ele acaba influenciando, respingando no mercado cripto. E o SP500 já vem de algumas semanas em queda, né? Mais ou menos, acho que deu 8 semanas. E o Bitcoin em 9 semanas de queda. Inclusive, isso nunca tinha ocorrido. Desde 2011, o Bitcoin não tinha caído 9 semanas seguidas. E é claro, para nós que já estamos no mercado há um tempo, a gente sabe que essas quedas prolongadas, em algum momento vai surgir oportunidades de compra, né? Principalmente naquelas zonas que a gente chama de zonas de compra, que alguns chamam de smart money, né? Então, o que está acontecendo agora? Nós tivemos um repique no semanal. Talvez possamos fechar no verde, mas ainda estamos numa tendência de baixa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é um momento de euforia. Porém, também não é um momento de ficar de fora. Entendeu? A gente vai falar sobre isso também aqui. Não é momento também de ficar de fora, principalmente para quem está de fora do mercado, porque eu nunca vi alguém que ganhou dinheiro nesse mercado de verdade ficar no all-in. O que é all-in? 100% comprado ou 100% vendido? Porque nós não temos uma bola de cristal. Então, muito cuidado aí com os gurus e analistas de videogame. Ou É, e se seja, você- tentar acertar cenário é um perigo, né? Rodrigo? Né? E se você erra, não é que se você erra, que você foi o que você falou. Às vezes a pessoa acerta e ela tá com ela tem aquele estudo, mas às vezes dá uma mexida no mercado, Uhum, uma notícia, e aí, cuidado, pessoal. A gente sempre fala isso uhum. porque depois a culpa não é nossa, hein? Não vem Exatamente. falar que a culpa é minha, do André, tal, Uhum. não. Você É. tem que cuidar Depois do seu nós dinheiro. queremos saber a sua opinião também, Carol. O que você tá fazendo com o seu Bitcoin? Ó, Fala uma coisa, Rodrigo, como é que você começou? Porque todo mundo que investe em Bitcoin fala, como é que você começou? Que não é Uhum. algo que as pessoas. Normalmente as pessoas falam, vou começar devagarinho em cripto. Não, Sim. você começou em cripto, como é que você se aperfeiçoou Sim, nisso? sim. Na realidade, eu já operava a bolsa, isso ali a partir de 2014, 2015, mas eu não fazia day trade, né? Eu operava mais no position e swing trade. Ali em 2016, eu quis me aventurar no day trade. E aí ganhei no início aquela famosa sorte principiante, achei que era o pica das galáxias. E aí eu comecei a aumentar um pouco a minha mão ali. Foi na época da Dilma, que estava para rolar algumas coisas no governo da Dilma e tal. E eu perdi muita grana ali. Aquilo ali me afetou muito emocionalmente, né, muito, muito, muito mesmo. Eu quase caí numa depressão, inclusive, ali. Só que eu sempre trabalhei com comportamento, já trabalho com comportamento humano, né, desenvolvimento humano há mais de 10 anos.
E naquele período, eu ficava vendo os meus vídeos, né? Alguns vídeos que eu fazia, que eu falava sobre as pessoas de superar, né, esses momentos difíceis e tal. E aí eu fui estudando um pouco mais sobre o mercado, fui entendendo um pouco mais sobre o mercado, e aí li uma notícia na Infomoney que o Bitcoin poderia ultrapassar uma onça de ouro. Foi ali entre outubro e novembro de 2016. E aí eu já tinha um amigo que tinha comentado sobre o Bitcoin no início de 2016, só que eu não tinha dado muita bola, porque no início eu achei uma coisa loucura, né? Eu falei, pô, Bitcoin, moeda digital, não Valia consegui quanto na época, entender. você lembra, Rodrigo? Ah, quando ele falou, valia 400 e poucos dólares na Ô, época. louco. E aí ele falou assim, eu falei, pô, mas esse negócio é de pegar e de comer? Que negócio é esse, né? Não dei muita bola quando aconteceu esse problema comigo, né? Que foi um forte impacto emocional, porque vale ressaltar que existem duas maneiras de você mudar. Uma é através de hábito, mudança de hábito, que aí você muda por amor, e a segunda é forte impacto emocional. Dor, Então, né? que é a dor. Às vezes, quando você está em forte impacto emocional, é o momento que realmente você muda e você vira a chave. E aí eu comecei a estudar mais sobre o mercado, e ali em novembro eu comprei meus primeiros bitcoins. Comprei 10 bitcoins. Comprei em média ali a 800 dólares, 780 dólares ali. E aí eu acompanhava um cara americano, que é o Jim Draper, e ele falava que o Bitcoin poderia chegar a 10 mil dólares ali em 2020, mais ou menos, né? Eu falei, e aí eu estudei, comecei a acompanhar outros players e vi, pô, cara, esse negócio vai estourar e tal. E aí tive uma sorte, né? Que foi que 2017 foi um ano muito bom. Eu já tinha um entendimento bom de mercado, já sabia sobre essa questão de rebalancear, realizar lucro, nunca fui fanático, sempre diversifiquei. Então eu realizei Bitcoin a 10 mil, realizei Bitcoin a 14, realizei Bitcoin a 18. E aí, quando o Bitcoin teve toda aquela queda 2018, 2019, eu consegui comprar novamente Bitcoin a 5 mil, 6 mil dólares, né? E aí surfei novamente essa onda agora de 2020, 2021. Então, o meu início foi ali, final de 2016 para 2017, quando eu li uma matéria lá da Infomoney. E aí o Rodrigo fez o quê? Aquilo que a gente prega muito, a questão do rebalanceamento de carteira, né? Uhum. Você não pode ser ganancioso de querer achar que você vai ganhar, ganhar, ganhar só, né? E você fazer o rebalanceamento, foi o que o Rodrigo falou, né? Subiu muito, ele foi lá, opa, Vou realizar um pouquinho. realizou um pouquinho, vendeu um pouquinho. Subiu de novo muito, Fui vendeu lá, mais um realizei um pouquinho e pouquinho. estocou em caixa. Isso aí. Quando fez o movimento de baixa, aí você fez lá e Comprei rebalanceou novamente. É isso que é o Isso, rebalanceamento de carteira exatamente. e que você pode usar a nossa planilha. Agora, Rodrigo, o Bitcoin hoje ele está em 29 mil, 30 mil dólares, Uhum. né? Qual o cenário para 2022? Você acha que a tendência é ele cair ou não, ele subir? Por quê? Dizem, como você mesmo citou, que agora o Bitcoin ele está seguindo muito a questão da Bolsa Americana. Uhum. Então a gente, digamos que o Bitcoin vai seguir a economia americana, digamos a Bolsa Americana daqui para frente, nos próximos anos? É, assim, eu acredito que pelo menos nos próximos meses é provável que ele siga, tá? O SP500 se perder ali os 1.800, dos 3.800, ele entra em bear market, porque o mercado tradicional, 20 pontos, né? 20 pontos, não, 20% de queda, né? O índice SP500, 20% de queda, você entra em bear market. Não entrou ainda, inclusive, bateu ali nos 3.830 e fez um fundo duplo. Ali, 3.830 fez fundo duplo e hoje estava aí, não sei quanto é que estava, eu olhei por alto, né? E a Bolsa Americana hoje de tá fechada, né? Porque é feriado lá nos Estados Unidos. Mas enfim, eu acredito que vai andar, mas eu também acredito que em algum momento pode descolar. Por quê? Porque nós temos inflação batendo em vários países, né? Você vê também as pessoas começando a se educar mais sobre o mercado cripto, entendendo mais a importância de você diversificar e você ter uma parte do seu patrimônio em Bitcoin, porque vale ressaltar que quando você investe em Bitcoin, o primeiro passo não é você pensar em ganhar dinheiro. O primeiro passo é você proteger parte do seu patrimônio. Muitas pessoas me perguntam, Rodrigo, qual é o valor intrínseco do Bitcoin? Né? Qual é a reserva de valor do Bitcoin? Porque as pessoas ainda confundem, acham que real, dólar, euro, a reserva é através do o lastro é através do ouro. Né? E a gente sabe que não tem desde a década de 80. E o que acontece? Quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu falo o seguinte: eu respondo com a pergunta. Por exemplo, Carol, quanto vale a sua liberdade? Não tem preço. E Não aí, dá pra quanto é que estipular. vale, André? A sua Ah, não tem liberdade? preço. Não tem preço, né? Se você olhar as duas coisas mais importantes da nossa Constituição, está relacionada à vida e a segunda é a liberdade. Muitas vezes a gente só dá valor à nossa liberdade depois que a gente perde. Todos nós somos livres, ou pelo menos acreditamos que somos livres, né? Então é muito difícil você dar valor
Agora, no momento que você perde a sua liberdade, você dá valor. E aí que está a grande sacada do Bitcoin, né? A grande sacada, o valor do Bitcoin é a sua liberdade. Liberdade não tem preço. Porque se acontecer alguma coisa no nosso país, espero, em nome de Jesus, que não aconteça. Igual aconteceu na Rússia, né? Isso, né? E já aconteceu, era o Collor, né? Que não é a nossa época, a gente é jovem, né? A Sim. gente está com 20 e poucos anos, é Sim. jovem. Mas Mais ou era, menos, um não pouquinho era, a mais. não era Collor, né? Não era Collor. A gente teve nossos pais aí tendo problema com o dinheiro congelado. Se acontece algum problema, e aí, qual é o teu plano B? A grande maioria dos brasileiros não estão preparados para isso. A grande maioria do mundo não está preparado para isso. Então, acredito que em algum momento o mercado vai começar a descolar quando as pessoas entenderem a importância do Bitcoin. Vale ressaltar que nós já chegamos a 90% dos Bitcoins minerados nesses últimos 11 anos, e nos próximos cento e poucos anos nós teremos só mais 10% de Bitcoins a serem minerados. Então a tendência é que cada vez nós tenhamos menos Bitcoins e mais pessoa consumindo. Então eu não acho inteligente você ficar de fora disso. E para finalizar, cada pessoa vai pagar o preço que merece no Bitcoin. Ou seja, se você deixar para comprar depois, pode ser que você se arrependa, né, Rodrigo? É, verdade. E você Ou acha. você- Eu queria só emendar essa pergunta, Carol. Muitas pessoas, durante a pandemia, que a gente viu que o Bitcoin se valorizou muito enquanto as bolsas estavam caindo, acreditava-se que o Bitcoin era uma reserva de valor, ou seja, uma proteção do seu capital, Uhum, como o ouro é considerado. uhum. Você acha que isso mudou a partir do momento que hoje o Bitcoin está mais relacionado com a bolsa americana? Não mudou e nunca foi reserva de valor. Ele é um processo, é uma jornada, né? O ouro, para chegar no nível que chegou, não foi em 10 anos. O problema é que as pessoas elas querem criar expectativas, e expectativa é diferente de oportunidade do mercado. Eu tenho uma expectativa, você tem uma, a Carol tem outra. E a oportunidade que o mercado dá é outra, totalmente diferente, né? Então, assim, o Bitcoin em algum momento vai chegar nesse nível, mas hoje ainda não. Mas você vai esperar chegar nesse nível, os grandes players se antecipam. Empresários, grandes empresários se antecipam. Quando nós temos uma mentalidade de pobre, para a gente não ter esse preconceito, se pessoas acharem que a gente está com preconceito aqui, né? Porque a gente está numa fase Não, pode do falar. mimimi. Porque a Está gente na fase do a gente mimimi trouxe o primo agora, né? pobre aqui É. Não, e foi um dos é, episódios mais vistos. Então a galera Então não tá, tem a esse pessoa para preconceito. acostumar, tá ótimo. Quando a gente tem uma mentalidade pobre, a gente acaba agindo, né, numa frequência de pobre, né? E a gente pensa muito no curto prazo. E nós fomos adestrados nas nossas escolas a pensar sempre no curto prazo. Tanto que muitas vezes você pega uma pessoa humilde, é o quê? Tá vendendo almoço para comprar janta. A pessoa está preocupada com as contas que vão rodar no outro amanhã, mês. né? Em vez de falar, Amanhã, pô, tem uma isso. vida inteira. Classe média vai pensar no ano, ele vai pensar assim, pô, no final do ano eu tenho férias, eu tenho tais contas para pagar, vai vencer o IPVA, vencer IPTU. Você acha que o rico está pensando em IPVA e IPTU? Vocês Não. acham? Acho que que eles o- estão pensando lá na frente. Muitas vezes o cara nem sabe quanto paga de IPVA. Mano, Ele tem isso alguém pra cuidar pra ele e toca sabe. o pau. quem sabe, entendeu? Sabe O cara que tem um carro esportivo não vai no posto de gasolina e pergunta: quantos quilômetros esse carro dá? Você nem olha. Você nem olha Exatamente. quantos quilômetros. Eu tenho esportivo, eu gosto de carro esportivo. Eu não fico me ligando quantos quilômetros que o meu carro faz por litro, né? Então, assim, a galera que tá numa frequência errada tá pensando muito no curto prazo. A pessoa com mentalidade milionária, ou mentalidade rica, ela age numa outra frequência. Então ela vai olhar para 5, 10 anos, 15, 20 anos. E aí a pessoa pode perguntar assim: tá bom, Rodrigo, mas como é que eu faço então para chegar nesse nível? Primeiro, mude a mentalidade. É mudança de mentalidade, tá? Essa semana eu estava conversando com o Kubi aqui em Sorocaba, e aí eu fiz um combinado com ele, que ele ficou comigo ali. Eu sempre procuro ajudar, né? Quando eu tenho oportunidade, a pessoa se está disposta a aprender, eu sempre proponho ajudar. E aí eu fechei um pacote com ele, não, faça comigo alguns dias aqui. Aí conversei com ele sobre algumas coisas e falei, cara, o primeiro passo, ele me perguntou como é que faz para mudar a frequência, eu falei, primeiro passo, você tem que mudar o meio que você está convivendo. Ah, isso é A fato. forma mais fácil, mais rápida e fácil, muda o meio que você está convivendo. Segunda, tem uma meta por dia, tipo, se você faz um valor X, você coloca 30, 40 reais a mais para fazer por dia. Isso, no mês, vai te sobrar R$ 1.000, 1.200. Eu vou te ensinar como montar uma carteira e você vai investindo. Por quê? Não é quantidade, é qualidade. Quando você muda essa frequência do, cara, eu tenho pouco, mas eu estou investindo. A frequência vira, essa frequência, ela vira essa chave no inconsciente, porque você não é mais um gastador, você é um investidor. Então, para finalizar a pergunta, as pessoas estão querendo
que aconteça, que antecipe algo que ainda vai ocorrer, entendeu? Porque elas estão numa frequência errada, estão numa frequência do curto prazo. E as pessoas têm que começar a treinar o mindset para estar na frequência de um grande investidor. Porque o bilionário está olhando lá na frente. Ou seja, o cara que investe no Bitcoin pensando no curto prazo, ele pode estar quebrando a cara, então, Pode estar né? quebrando a cara. Sabe E na algo grande que maioria você... quebra a cara porque compra no pique e vende na baixa. Sabe uma coisa que você falou? Se me perguntassem hoje, Carol, qual o maior conselho que você dá para que a pessoa seja rica ou, enfim, tenha uma vida nova? Sabe qual a frase que eu falaria? Aham, Veja com quem você anda aham, e ande com as pessoas certas. uhum. Acabou. Sabe Isso por quê? aí. Isso que você falou é muito certo. Eu quis até Eu parar queria pra entrar falar mais isso. nesse assunto que você falou. Concordo. Eu até. É um assunto Sabe o que eu super vou fazer? importante. Sabe o que eu vou fazer hoje, ô Bru? Eu vou sabe aquele chatzinho que você põe a mãozinha assim pra cima pra falar? Porque o André, cara, no hoje. Tem no Zoom. Ele Outro me dia ensinou a ensinei pra usar Carol isso no essa Zoom. mãozinha. Agora eu vou ensinar. Sim, Hoje eu vou pô. fazer do Zoom também. Ó, minha vez. Mas assim, eu falaria essa frase, né? Ande, saiba com quem você tá andando e escolha bem por quê. Pra tudo na sua vida. Se você quer crescer, se você quer ganhar dinheiro, meu amigo, você tem que andar com pessoas que falem de dinheiro, que queiram crescer. Não Uhum, dá certo, você não vai ver águia andando com um peixinho. uhum, Entendeu? Então, uhum. isso que você falou faz todo sentido. Se você. É óbvio, se você convive num meio que as pessoas estão acostumadas a gastar dinheiro e não pensar no futuro, o que vai acontecer, Brunão? Uhum. Você vai gastar também. Ah, mas eu ando com gente que ostenta e eu não tenho dinheiro. O que você vai fazer? Ostentar também. Então, se você quer mudar de vida, a frase que eu falaria pra mim, Carol, pro André, pro Rodrigo, pra qualquer pessoa na vida é: escolha as suas amizades e saiba muito bem selecionar o que elas te trazem de bom. Esse é o maior conselho. Você falou disso, por que eu tô te falando isso? Porque uma história nada a ver aqui, só pra gente ir, depois a gente volta. Uhum, Eu tava querendo emagrecer. Ainda uhum, tô, né? Tô nessa uhum, fase aí. uhum. Se eu andasse só com as pessoas que eu estava andando, Rodrigo, eu não ia conseguir nunca, Correto, porque elas correto. estavam comendo um monte de Sim, besteira, não sim, estavam sim. fazendo. Quando eu Você tem que comecei mudar a a virar, frequência. e Tem eu que fui pro mudar a meu irmão pra frequência. casa dele, com a minha cunhada, eu mudei. Mudou a E aí eu frequência. mudei o quê? Infelizmente, as pessoas que eu tava convivendo. Eu Uhum, tive que fazer uhum. isso. E pra ganhar dinheiro é a mesma coisa, né, Mas André? vocês que falam mais em mentalidade, eu queria perguntar isso pra vocês dois, inclusive. Rodrigo, quando a gente fala em trocar as companhias que a gente anda, Uhum. é 100%, porque às vezes a pessoa tem dúvida, ela fala, Não, não. pô, eu tenho aquele amigo de infância que Não, cresceu não. comigo, mas pô, É. ele tem um pensamento Ótima e eu pergunta. quero crescer, mas ele Ótima não quer pergunta. crescer. Mas eu tenho que parar de andar com esse cara? Ótima pergunta. Vamos lá. Voltamos para o equilíbrio, né? Investimento é equilíbrio, cara. Faz Equilíbrio, sentido. entendeu? Equilíbrio, não é extremos. Não é all-in, sacou? Sim. Ah, vou abandonar todos os meus amigos. Não. Uau! Aqueles Vou que estão abandonar, num momento difícil, vou abandonar. vou Não. abandonar a minha família. Não é all-in. Agora, a pessoa tem que pensar em mudar a frequência energética, né? Meio, ambiente. Como é que muda isso, cara? Buscando novas amizades. Você criando novas amizades, você não abandona seus amigos. Você só está numa outra frequência. Você vai ter menos contatos com aqueles seus amigos, mas você continua com Ou você pode até contatos. mudar esse seu amigo pra uma melhor frequência, né? Também. Só que o problema todo é que, enquanto você não muda, é muito difícil você mudar seus amigos, entendeu? Perfeito. A mudança ela tem que vir primeiro de você, porque senão você acaba sendo influenciado. Então você muda essa frequência. Agora, existem momentos que são momentos realmente para você não pensar em alta performance, para você não pensar em ganhar dinheiro, não pensar em nada. É momento para você, como às vezes eu faço, eu chego, combino com meus amigos do Rio, morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e eu convido meus amigos pra gente ficar um final de semana no hotel e a gente vai lá, fica junto, a gente fala um monte de bobeira, um monte de palhaçada, um monte de brincadeira, né? A gente, enfim, coisa de moleque, né? Não é pra falar de negócios, é coisa de moleque. Isso também é bom. É bom esses Muito momentos, bom. né? A gente tá chegando num Importante. nível, André, que as pessoas parecem um robô. Alta performance, alta performance, alta performance. E aí a pessoa daqui a pouco não tá vivendo mais. Então, Exato. eu falaria do equilíbrio. O equilíbrio. Então, ou seja, você pode sair numa terça-feira com aquela galera das antigas E e na isso, quinta-feira você vai jantar com a com galera pessoas que nova. vão te agregar Isso. novos negócios, novos estudos, ou a galera do vôlei que quer emagrecer e tal. Então é isso, não precisa ser radical como o Rodrigo tá Aham. falando. E muita gente tem essa dúvida, sabe, Rodrigo? Porque muita gente prega, pô, muda suas amizades. Aí as pessoas vêm e falam, pô, mas eu vou abandonar aquele meu amigo da infância? E fica aquela dúvida, né? Mas legal você ter explicado isso, né, Carol? Não, mas quando eu falo de mudar o seu ambiente, ou então, enfim, escolher as pessoas, não é escolher a pessoa porque, por exemplo, ela, vamos dizer, ela tem menos dinheiro do que você. Aham. Não é nada disso, porque tem pessoas que têm menos dinheiro que a gente, porém são pessoas batalhadoras, honestas, que Aham. somam. Aham. Eu digo de mudar ambientes que são tóxicos pra Aham. você, sabe? Uhum. Pessoas que são tóxicas, aquela pessoa que ela já tá no chão, mas ela também quer te trazer. Aí é ruim. Aí eu Aham. acho que é a hora de você falar, não,
Deixa eu Uhum, me equilibrar, porque foi o que você aham, falou. Se eu não consigo me levantar, tô na corda ali, aham, cai todo aham. mundo. E, Agora, e complementando o que você desculpa. falou, Carol, é o seguinte: uma pessoa que não está num determinado nível financeiro ou num determinado nível empresarial, ela tem que entender que ela, do lado de alguém que vai agregar para ela, ela tem que agregar de alguma forma. E agregar de alguma forma não é simplesmente dinheiro. Você pode agregar através de conhecimento. Quando eu comecei, né, eu agregava através de conhecimento. Eu tinha pessoas que financeiramente elas eram bem melhores do que eu, estavam num nível bem mais alto, mas eu tinha conhecimentos que faziam com que eles queriam estar comigo na mesa, Sim, entendeu? Então, uma pessoa que tem outros, tem, isso. E né, por isso soma. que não é dinheiro. Volto de novo para a questão do autoconhecimento, do que você agrega de dentro para fora, da inteligência emocional, porque se você tem algo que vai agregar, por mais que eu tenha menos, você vai querer ter amizade comigo porque eu tenho algo que eu vou te agregar. E isso Exato, não é consciente, isso acontece de forma inconsciente no nosso cérebro. A gente exato. quer, pelo menos pessoas de alta performance, quer estar com pessoas que vão agregar de alguma forma. Agora, falando em Bitcoin, eu acho esse assunto muito interessante, viu, pessoal? Eu acho que fica a reflexão para vocês, porque isso a gente falou aqui, porque é muito importante também refletir sobre tudo isso de mentalidade. Agora, falando de Bitcoin, Rodrigo, a pergunta que mais me fazem: estamos no inverno Uhum, cripto? uhum. Então, estamos no inverno cripto. Estamos no inverno cripto, porque o mercado, as altas caíram 90%, né? Bitcoin chegou a cair 60%, perdeu o último fundo, que estava ali entre 20, 30, 29. Então, o mercado reverteu uma tendência. Ele tinha feito um topo duplo ali nos 65, 69, e ele perdeu o último fundo, que foi 30. Então, pensando em gráfico, analista técnico, né, que é a minha área, né, gráfico, o mercado entrou num bear market, entrou numa tendência de baixa. O inverno cripto foi um termo usado porque via Google Trends, via pesquisas, todo mundo viu, cara, isso aí dá Ibope, né? Então vamos falar, porque você grava um vídeo, dá um monte de views e tal. Só que o inverno cripto nada mais é que é um período de bear market, um período de baixa, onde o mercado ele cai. Só que a gente não sabe qual vai ser o fundo desse mercado. Então quem está começando tem que entender que por mais que esteja começando e o mercado tenha tido uma grande queda, ele precisa ir aos poucos, né? Tem uma frase que eu utilizo muito no dia a dia que é calma e elegância, né? Eu falo calma e elegância, né? Vamos na calma e elegância aí. E Vou usar essa. outra é lucro bom, é lucro no bolso, né? Inclusive, essas duas frases eu aprendi com a galera da Toro, sabia disso? Olha que legal. Foi com o pessoal da Toro. Isso foi em 2015, 2016. O cabra que gravava lá é pô, esqueci o nome dele. Ele falava muito disso. Não, mano, lucro bom, lucro no bolso, vamos na calma elegância e tal. Calma, Eu elegância. gostei dessas frases, né? Não, acho que foi lucro bom, lucro no bolso. Acho que calma elegância não falava, não. Calma elegância foi com outra pessoa. Mas então você tem que começar aos poucos, né? Agora, eu acredito que quem está de fora teria que estar comprando aos poucos, né, montando suas Não vai posições. pôr tudo lá de uma vez Não que de repente. esperar o melhor momento, porque não tem como você achar. Quando o mercado voltar a subir, a pessoa vai perder o time. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre como é que eu faço na minha carteira. Não é indicação de investimento, né? As pessoas vão ouvir aqui, elas fazem o que quiserem, mas eu vou falar o que eu faço na minha carteira, tá? Como é que eu estou gerindo hoje a minha carteira, seja em ações, seja em fundos, né? Seja em imóveis, seja no meu negócio, seja em cripto, para as pessoas terem uma noção. Porque assim, eu vejo muita gente do mercado cripto que é meio fanático. E aí fala: não, porque a bolsa morreu, o mundo acabou. Não, agora é só cripto, agora não tem renda fixa. E eu vejo gente da bolsa falando: não, não, Bitcoin é horrível, que não é bom, o negócio é bolsa. E, cara, eu não consigo entender esses extremos. Entendeu? Eu não consigo entender. Isso não passa na minha cabeça. É uma coisa que eu peço desculpas, inclusive, eu não estou querendo julgar ou criticar ninguém, mas é geral. Tem muita gente que fala mal de bolsa, do mercado, não é um, são vários, e muitas pessoas da bolsa que falam mal de cripto. Eu não consigo entender isso como algo saudável. Porque o iniciante que está começando hoje, quando ele vai para os extremos, a probabilidade de perder dinheiro é muito grande. Porque o novato ele não tem maturidade para pegar essa informação, filtrar a informação e entender, não, pera lá. Ele está falando isso, mas espera lá. Ele não está 100% comprado no Bitcoin. Entendeu? Sim. E Ele não está Rodrigo, 100% sim. vendido e está 100% em dólar. Ele não vai ter essa maturidade. Aí o novato fica nos extremos, né? Sim.